Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks. Eu estou aqui hoje com o Gabriel Matias. Fala, Gabriel, tudo bem? Fala, Renato, tudo bom? Beleza. E hoje o nosso convidado é ninguém menos do que o Marco Leza. Marco é CEO da Meslo. E aí, Marco, tudo ótimo? Fala, Renato, tudo jóia? Fala, Gabriel, tudo bem, cara? Como é que vocês Tudo estão? bom, Marco? Pô, Tudo brigadão aí. jóia. Obrigado Cara, aí por aceitar esse convite nosso aí de estar participando de mais um Cross Talks aí. E você é um cara que eu admiro bastante a experiência aí que você tem no mercado e tá sempre aí olhando o que tá de mais novo aí acontecendo, né? Sempre antenado aí e ajudando as empresas a se digitalizarem, né? É isso aí. A barba não nega, né, Gabriel? Experiência a gente tem. É isso aí. excelente, meu caro. Para começar, você poderia contar rapidamente para nós um pouquinho da tua jornada, só para as pessoas entenderem quem que é o Marco hoje? Posso sim. Bom, eu comecei na jornada de tecnologia, né, em algumas décadas passadas, né, e lá em 1999, né, comecei numa empresa de tecnologia, conhecida como DataSul. E aí eu fiquei por 20 anos trabalhando aí dentro dessa empresa. Ela foi adquirida pela TOTUS em certo momento, e eu sempre, toquei a minha vida profissional baseado no atendimento dos clientes e sempre em novas tecnologias, né. Então sempre estava à frente ali, do que tinha de mais novo em tecnologia, pra trazer mais eficiência operacional para os clientes dentro desse mundo. E aí depois que eu saí da TOTUS em 2019, eu montei algumas startups, né, então eu tenho algumas empresas, rodando hoje no mercado, e uma delas é a Maslo, que é uma empresa especializada em dados e RPA, que não é recibo autônomo de pagamento, é robotização de processo. É, isso acho que é a maior dúvida que tem, né? Digita hoje RPA no Google, a primeira coisa que vem ainda é esse Recibo recebimento, esse recibo aí, né, para pagar recibo do autônomo. autônomo de pagamento, isso aí. É, mas pô, super legal, né? Acho que você, por conta da experiência da TOTS, né, implantar uma série de sistemas, já está ligado aí com digitalização das empresas aí já há décadas aí. E qual que é a grande diferença, né, do RPA? Qual é o estágio que a gente está de RPA hoje no mercado, assim, que você vê as empresas estão de maturidade das empresas também para estar aceitando esse tipo de coisa, né? Sim. O mundo de RPA, o ano passado, só para vocês terem uma ideia de números, ele foi um mercado de US$ 2 bilhões, tá. Vai chegar no final desse ano com 2,9, e a previsão é de 4,7 bilhões nos próximos 4 anos, né. Olha aí. Então é um mercado que Isso global ou... isso global, né, Tá. isso global. E o Brasil, né, a gente não tem uma pesquisa específica ainda para o Brasil, mas o que a gente percebe, trabalhando com essa tecnologia há algum tempo já, que as empresas brasileiras no meio do ano passado, no segundo semestre de 2021 e aí do 2022 inteiro, é que vem cada vez mais procurando esse tipo de tecnologia, né. Então é uma tecnologia que vem sendo adotada por, vários tipos de empresa. Ela não tem muito, às vezes o cliente me pergunta: "Ah, mas é só empresa grande que implementa?" Não, né, eu tenho grandes clientes aqui que não conseguem, começar um projeto de RPA, e eu tenho, às vezes, empresas bem pequenininhas, mas que a cabeça do dono já está focada em tecnologia, e ele consegue usar esse tipo de tecnologia de automação. Então Uhum. não teve muito a ver com o tamanho da empresa, e sim com a vontade da empresa ou a tendência da empresa de usar tecnologia. Legal. E você consegue quais áreas assim hoje estão usando mais processos de RPA, né, para serem automatizados assim? É normalmente entre comercial e financeiro, por exemplo. Se puder até contar algum case, até para o pessoal que está nos assistindo ter uma sensação, conseguir materializar um pouco mais na cabeça, né? Acho que seria Sim. legal assim. Tecnologia de RPA é assim, toda em por que que nasceu a tecnologia de RPA, né. Então eu vou voltar um pouquinho para responder a sua pergunta nos dias de hoje, né. Legal. Todos os sistemas de ERPs que a gente conhece hoje, eles foram concebidos na década de 70, tá. Então o conceito do RP, ele é lá da década de 70. Então, o SAP é de 72, o Oracle é de 77, o DataSul, que hoje é TOTOS, é 78, o Proteus, que é o Microsig, é de 84, o RM é de 86 e por aí vai. Olha Então o aí. conceito vem lá de trás.
Uhum. Porém, o que acontece, de lá para cá, quando a gente estava desenvolvendo essas tecnologias na década de 70, a gente não tinha a menor ideia dessa questão de transformação digital, né, a gente não sabia o que vinha pela frente. E hoje, né, alguns estudos apontam que a gente produz mais dados em 3 anos do que em toda a história da humanidade, né. Uhum. E dado não é uma coisa que cai do céu, o dado ele não é igual chuva, né, o dado ele sempre vem por um processo. E aí, o que aconteceu? As empresas começaram a enfrentar esse desafio e as empresas começaram a fazer o quê? Nós, gestores, começamos a fazer o quê? Começamos a colocar gente no processo. E a gente foi enfiando gente, porque a gente só tinha 2 opções: ou a gente punha gente, ou a gente não fazia. Como não tinha Uhum. opção de não fazer, a gente começou a colocar gente dentro dos processos. E aí a gente causou 3 problemas. O primeiro problema é, nós robotizamos o ser humano. Né, nós Concordo. deixamos o ser humano fazendo atividades que ele não deveria fazer, não cabia a ele fazer. O segundo problema, o ser humano erra, pessoal, todo Uhum. ser humano erra, eu, você, o Gabriel, o Renato, todo Sim, mundo sim. erra. Então, assim, isso traz um risco operacional e de governança muito grande para as empresas. E o terceiro problema, pessoal, o ser humano é caro, Uhum. né, o ser humano ele trabalha 160 horas por dia, por mês, se não tomar nem café. Né, você não toma nem um cafezinho, é 160 horas por mês. Para ficar fazendo processo repetitivo, um robô, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma capacidade de 720 horas por mês. Então o Nossa. robô ele é muito mais e além dele ter muito mais horas disponível de trabalho, o robô ele também é muito mais rápido que o ser humano, né, então o ser humano, não consegue, por exemplo, usar uma API para fazer uma integração entre 2 sistemas, o robô consegue, quer dizer, a velocidade que um ser humano faz um processo em 3 horas, o robô vai fazer em uma. E aí os clientes sempre me perguntam, falam: "Lessa, puto, mas aonde é que posso usar o robô?" Em praticamente todos os sistemas que ele tem. Primeiro que os robôs, eles não estão vinculados a nenhum tipo de sistema, né. Então você tem um site de prefeitura que você tem que acessar, um site do governo federal, um site da ANEEL, órgãos institucionais, bancos, qualquer tipo de processo que você tem que fazer que seja manual e que tenha uma regra, o robô consegue fazer. Tá, Uhum. então a eficiência do robô, ela vai estar ligada em qualquer área da empresa. Quais são as áreas principais que hoje as empresas brasileiras colocam o robô? Financeiro, contábil, fiscal, materiais, transporte, conhecimento de transporte, esse tipo de coisa, frete, RH é uma grande consumidora o RH ele tem 2 grandes vantagens, né, a primeira que o RH está vendo o que está acontecendo. Né, o RH está enxergando que as pessoas estão insatisfeitas, que existe uma grande resignação de trabalho depois de tudo que nós passamos de pandemia, tudo que aconteceu, ninguém mais quer fazer trabalho burocrático. Todo mundo busca a qualidade de vida melhor, todo mundo busca, um trabalho melhor. E aí é um pouquinho do que a gente estava até conversando um pouco antes, hã, o mercado hoje, com o crescimento do país do jeito que está, que é praticamente estável, já é difícil você contratar gente. Então, assim, eu vou contratar um analista contábil, um analista fiscal, um analista de RH, um analista de TI, um analista de compras. É muito difícil. Por quê? Porque não tem gente qualificada no mercado. E, ao mesmo tempo, a empresa tem um batalhão de funcionários dentro da empresa, que já tem a cultura da empresa, que já conhece a empresa, que está fazendo trabalho que não tem a menor relação e o menor ganho para a empresa. Então, a empresa não ganha nada com aquele cara fazendo aquele trabalho burocrático. E aí o RH, por que que ele é um grande consumidor? Porque aí chega o gestor e fala: "Ah, eu preciso de um analista fiscal". "Ah, é? Analista fiscal". Tá com o RH, sair procurar analista fiscal no mercado. Uma loucura, né. Entrevista, tal, contratei o cara, consegui o cara. Isso quando o cara vai na entrevista, né, porque hoje vocês sabem que até isso tá difícil, né, o cara não aparece nem na entrevista. Aí o cara começa a trabalhar, 6 meses depois ele recebe uma oferta para ganhar um pouco mais na empresa do lado, ele vai embora. E o que acontece com o RH? "Ó, preciso de um analista fiscal de novo". Então é um ciclo, né, é um ciclo que a gente não consegue sair desse ciclo. E o RPA veio justamente para ajudar nisso, a pegar as pessoas que estão dentro da empresa, liberar tempo e horas delas desses trabalhos burocráticos e levar a empresa para outro patamar de gestão, de análise, de processo, então todo mundo ganha.
com a implementação de RPA. A empresa ganha porque ela reduz muito o custo operacional dela, a empresa ganha porque ela reduz muito o risco dela de erro, e a pessoa, o funcionário ganha porque ele vai fazer coisa que é mais nobre para a empresa, que para a empresa vale mais a pena ele pagar. Então, Gabriel, tem 2 coisas que a gente fala quando tem ganhos de RPA. Um ganho que é o ganho tangível, que é o ganho que eu consigo medir. O que eu consigo medir? Ah, o Gabriel está fazendo uma atividade, que ele gasta 5 horas por dia. Ah, legal, 5 horas por dia versus o salário dele, versus um monte de indicador que você tem ali, eu consigo saber, se eu robotizar aquele processo, quanto que você vai economizar. Uhum. Ah, o Renato fatura aí todo dia, ele fica 4 horas faturando todo dia. Mesma coisa. Então é um ganho tangível. Esse eu consigo medir até para os meus clientes. Mas tem os ganhos intangíveis. Vou dar um exemplo para você de ganho intangível. Um cliente meu falou assim para mim: "Ô Lessa, eu tenho um processo aqui que eu faço, cada 6 meses, que é para pegar as multas lá no site do Detran, para poder pagar e lançar as multas no sistema e tal, 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 tal. O cara tem mais de 5.000 veículos, tá? Uhum. Ele falou: "Lessa, consigo automatizar esse processo?" Eu falei: "Ah, vamos lá olhar, tal, investigar alguns sites do Detran, baseado no Renavan, baixar a multa, tá tranquilo." Eu falei: "Ah, beleza, pode fazer." Depois de um mês ele me chamou: "Lessa, você pode fazer esse robô rodar todo dia para mim agora?" Eu falei: "Posso, né, tem que fazer algumas adaptações." "Consegue fazer rápido?" Eu falei: "Cara, tem alguma histó conta a história para mim." Eu falei: "Quando o cliente pede pra fazer uma coisa rápida, é porque alguma história tem, né." Eu falei: "Conta a história para mim." Ele falou: "Ah, é bem simples, Lessa, eu vou rodar todo dia ele porque eu vou pagar agora a multa antes do vencimento." Então, assim, a multa antes do vencimento, pessoal, é 40% de desconto. Imagina o cara que tem A mais de cinco economia mil já. veículos. É. Economiza Esse bastante. é muita grana. Esse é um ganho intangível. Eu não Uhum. consigo medir isso para o cliente. Ou como, por exemplo, um risco de diminuição de multas por causa de social, ou por causa de algum atraso fiscal, alguma coisa assim. Esse eu não consigo medir, mas o cliente consegue saber quanto que ele economizou utilizando essa tecnologia, tá? Então, Uhum. assim, as áreas principais hoje são financeiro, fiscal, contábil, RH, materiais, compras. Eu tenho um robô aqui, Gabriel, que investiga o site de 10, porque assim, o robô ele no final de semana ele tá mais tranquilo, né. Final de semana, tal, pá, tá sossegado, não Olha tem aí. baixar boleto, não tem coisa um monte de coisa. Aí o cliente começa a usar a criatividade, né, então tem um robô aqui que ele vai lá em 10 sites de 10 concorrentes do cara, pega os 10 produtos principais e investiga o preço para segunda-feira o cara saber como é que ele tá vendendo mais caro ou mais barato os principais produtos dele contra o concorrente. Então, tem um robô aqui que negocia compras, né, o cara manda a proposta, o robô responde, fala que tá caro, aí você fala: "Pô, mas o que que ganha com isso, né?" Cara, é o primeiro trabalho do comprador. O primeiro Uhum. trabalho do comprador ele já tirou. Então, na hora que chega para o comprador, já chega na segunda negociação. Então, isso é um pouco da criatividade dos clientes na utilização de tecnologia de RPA. Legal. Perfeito, É. excelente. O... A gente fez um case aqui na Crowd que a gente acabou usando o robô, mas na verdade, aquele formato scrapper de internet, sabe? É, basicamente, a gente precisava catalogar 10 anos de todos os carros da Audi, Land Rover, Mercedes, todas as peças. Então, um carro mais ou menos tem 2, 3 mil peças. Imagina todas as versões de carro, 10 anos disso aí, não sei o que lá, dava tipo 8 Bem milhões de itens, complexo. mais ou menos, era uma coisa assim. E basicamente a gente deixou, subiu umas máquinas em cloud, o robô ficava rodando todo dia, atualizando planilha de Excel, não sei o quê. Por quê? Porque o cara queria ter um e-commerce, aí você podia comprar qualquer peça lá, você digitava lá seu carro, Porsche, versão tal, não sei o quê, achava a peça, comprava, o cara não tinha estoque, aí ele, com pedido, ele importava lá de fora, não sei o que e tal. Então era um e-commerce que, tipo, era só o catálogo de tudo isso para fazer De todas importação. as peças, é. É Mas, muito ó, eu vou utilizado. te falar, Foi foram difícil. meses rodando o robô para conseguir catalogar tudo isso e fazer um projeto desse tamanho, assim. É. Né? O RPA, quando a gente está falando, por exemplo, de atendimento, né, então, assim, imagina uma empresa, ela tem um monte de stakeholder ali em volta dela. Então ela tem um parceiro, ela tem um distribuidor, ela tem um colaborador, ela tem um cliente e tal. Então, toda a integração, toda, interação desses stakeholder com o cliente, quando você usa o RPA, ele é muito mais eficiente. Bom, Uhum. primeiro, porque o robô é 7 por 24. Então você pensa numa faculdade, né.
O aluno está entrando na porta da faculdade e fala: "Putz, esqueci de pagar o boleto". É porque a gente só lembra de pagar o boleto na hora que a gente está entrando na porta da faculdade, antes disso a gente não lembra em momento nenhum. Aí eu falo: "Putz, né, vou pedir amanhã para a secretaria, tal". Cara, se ele tem um aplicativo, ele entra lá, pede, o robô capta essa informação, starta dentro do próprio RP do cliente a segunda via do boleto e manda para o cara, né. Então o robô ele vai atender o cliente, primeiro que ele vai atender o cliente de forma padronizada. Uhum. Tá? Então você padroniza o atendimento. Então o robô não tem mau humor, pessoal. O robô, o time dele não perde, ele não está de ressaca no dia seguinte, se o time dele ganha. Então ele vai atender sempre da mesma forma todo mundo, né, de uma forma muito mais eficiente. E além disso, existe uma outra questão, que é uma questão de proteção de dados, pessoal. Tem uma lei hoje de proteção de dados. Então essa é LGPD. uma LGPD. Hoje existe uma segunda grande onda do RPA, que está focada justamente em dados. Por quê? Imagina o seguinte, Gabriel, você vai fazer o seguro do seu carro aí, dessa Porsche que você comprou, porque eu sei que a Porsche era sua, tá? Não Eh, era não. Olha aí. eh, Quem então sabe um dia. ele vai fazer o seguro da Porsche lá dele. O que acontecia? Você falava assim: "Ah, eu preciso agora", fez lá com a corretora, tal, a corretora falou: "Ah, vou pagar no cartão de crédito". Passa o número do cartão de crédito. A hora que você passou o número de cartão de crédito da corretora, você botou em risco você, a corretora, a Sim. seguradora, o banco. Todo mundo tem risco. Porque se vaza esse dado na corretora, quem vai pagar a conta no final de contas é a corretora que vazou o dado. Só que a seguradora pode não receber. Só que o seu banco pode ter problema com outras compras que não são do seu nome, que é o mesmo problema que você vai ter. Então, o que as empresas têm feito hoje? Elas têm usado o RPA para proteger esses dados. Então a gente já fez projeto aqui, que a hora que chega nesse ponto, o cara recebe um link. Ele clica, o robô vai lá, faz a cobrança no site, Rede, Cielo, qualquer um que for, Visa, Bradesco, não importa. Vai lá, faz a cobrança, volta com a cobrança pronta para a seguradora, volta com a cobrança pronta para a corretora e está tudo certo. E ninguém teve acesso aos seus dados. Ninguém teve acesso ao seu cartão. Opa, falhei aqui, voltei. Não. Então, essa é uma segunda grande onda do RPA, proteção Uhum. dos dados das pessoas, dos dados sensíveis, utilizando a tecnologia, porque é muito mais fácil você confiar num robô do que confiar no ser humano. Uhum. Não que o ser humano você tem que desconfiar dele, não é isso, mas você não sabe o que pode acontecer, né, pode, como eu comentei agora há pouco, ser humano erra. Numa dessa eu vou enviar um e-mail para alguém, envio o e-mail com o seu cartão de crédito, pronto, virou um não compliance de LGPD. Sim. Exato. E, e assim, Marco, hoje em dia a gente tem um zilhão de softwares, né? Cada empresa usa o seu, cada um usa seu CRM, cada um usa o seu RP, trocentos sites. Como é que funciona hoje em dia? Que nível que está o RPA em termos de integração com tudo isso que tem hoje em dia que a gente está vivendo de digital, né? Existe algo que tipo meio que cria uma camada por cima para você automatizar entre todas as ferramentas ou não? Existe um software, ele vai integrando ferramenta com ferramenta, então, sei lá, ele tem integração hoje com o Salesforce, com o RP da TOTOS e não sei o quê, mas não tem com, se eu uso o CRM do HubSpot, não tem, sei lá. Qual que é o nível que está isso hoje? Como é que está funcionando, assim, na prática? Essa semana eu fiz uma apresentação para um cliente e ele falou o seguinte para mim, ele falou: "Cara, tô assustado", foi a resposta que ele me deu. Por quê? Essas tecnologias, como eu te falei lá no começo, ela já tem 16 anos, né. Então, assim, Uhum, o nível dessas tecnologias hoje, ele é muito alto. E assim, até eu até hoje eu não consigo enxergar um cliente que usa todos os potenciais que tem essa tecnologia de RPA, tá. Como também não tinha no RP, é normal ainda ficar um gap, né, entre o que a uhum, tecnologia pode propor e o que o cliente precisa realmente no dia a dia. Mas hoje, como eu estava comentando, se imagina o seguinte, Gabriel, se todos os sistemas do mundo tivessem API, muito uhum, provavelmente a utilização do RPA seria menor. Por quê? Porque se tudo no mundo tem API, eu consigo consumir API para um lado e para o outro. Eu tenho um middleware ali no meio que está tudo certo, resolve, trata o dado e uhum. faz a integração. Só que no
vocês ainda são mais novos que eu, mas vocês também não vão ver isso, tá, ter API em tudo, né, isso não vai acontecer nos próximos 100 anos, né, Sim. porque toda hora tem software novo desenvolvendo, tecnologias novas desenvolvendo, tal, tal, e nem todo mundo, As APIs precisam ser atualizadas também abre constantemente, tem uma API, série de atualização. coisas, É não é isso. tão simples, né? Então o RPA, quando você tem de um lado, por exemplo, um sistema ou, por exemplo, um site de um governo federal, um site de uma prefeitura, um site, qualquer que seja, ou outro sistema, um Pipefy, um outro CRM qualquer, e que você não tem uma API para consumir, mas você tem do outro seu lado, dentro do seu RP, por exemplo, uma API onde você pode consumir, a tecnologia de RPA, ela consegue ir lá, retirar esses dados do site, da onde for, e consumir a API para imputar dentro do seu RP. Se os 2 lados não tiverem, a API, ele também vai conseguir. Mais lento um pouco, mais devagar um pouco, mais, como eu falei, 3 vezes mais rápido que um ser humano, ele vai entrar no site, vai capturar todos os dados lá que ele precisa e vai imputar esses dados, vamos falar assim, ó, manualmente dentro do seu RP. Tá? Uhum. Então, hoje, as tecnologias de RPA, elas estão bem avançadas, elas têm um potencial, tecnológico muito grande e, como eu falei, ainda nem todos os clientes, eu pelo menos eu não conheço nenhum cliente que usa todo esse potencial, mas ela tem muita Mas ela tecnologia cria uma envolvida. camada por cima, né? Então, por Ela exemplo, você cria meio que os programa um robô. Eu vou lembrar do caso que a gente fez desse case aí do Scrapper lá disso. Basicamente, a gente tinha, sei lá, tinha 4 sites para a gente ter todos os catálogos, então tinham 4 robôs, cada robô ele seguia um processo. Clica na categoria, depois na subcategoria, depois no item tal, não sei o quê. Beleza. Se o dia seguinte o cara mudasse o site alguma coisa, eu perdia meu robô, tinha que refazer o robô. é, Funciona assim ainda, né? Ou não, não? não, Ou tá melhor? tá bem melhor. Legal. Então, por exemplo, antigamente você fazia a localização dos botões por geolocalização, é isso que você está falando. Então você tinha ali uma tela, eu sabia que o botão do enviar estava lá em cima, do lado direito, tal, tal. Aí a Google, sei lá, alguém foi lá e mudou para baixo, né, Uhum, e o robô parava de funcionar. Hoje não, hoje o robô entende que o botão mudou para baixo, né. Então assim, óbvio que ele precisa de, às vezes, manutenção? Precisa, né. Ele é uhum. como se fosse, eu brinco que ele tem 2 características, né. O robô, ele primeiro ele é menino, né, porque cada robô só faz um processo por vez. Tá Então, bom. assim, é igual nós, ele é Legal. menino, cara, ele só faz uma coisa por vez. E segundo que ele é estagiário, né, então ele pode fazer várias áreas, várias coisas dentro da empresa, né. Então ele pode fazer um processo dentro do financeiro e depois fazer um processo fora, dentro de um site qualquer. Ele vai fazer, todo esse trabalho, como eu te falei, de um jeito, às vezes manual, que a gente fala, né, ou raspagem de tela, alguns chamam, onde eu vou lá e pego as informações na tela mesmo. Ou ele vai consumir a API. Aí quando ele consome a API, ele é muito mais rápido ainda que um ser humano. Porque se é você que está fazendo, Gabriel, você vai pegar o dado aqui e vai imputar aqui, né. Uhum, O robô ele vai pegar o dado aqui, com raspagem de tela ou captura da tela, e vai consumir a API aqui para enfiar o dado para dentro, entendeu? Então, é nisso que ele ganha muita velocidade. E a tecnologia, ela, como eu falei, ela vem avançando cada vez mais rápido, eh até pelo crescimento do mercado, tá? Então, conforme esse uhum. mercado cresce 60, 50, 20%, 30%, mais clientes entram nesse negócio, a maior exigência e a maior complexidade no desenvolvimento dessas tecnologias. Ô Marco, quando a gente está falando de RPA, nós estamos falando apenas de robôs que obedecem determinados algoritmos, ou a gente está abrangendo também a inteligência artificial? Não, é assim, ó, existem 2 mundos nesse negócio, tá. O primeiro mundo é o mundo do RPA. O RPA é o primo mais pobre da inteligência artificial, tá. Ele é o Tá. cara que vai fazer, imagina que você está andando numa cidade pequena e que tem, setas. Né. Então você está andando nessa rua aqui, chegou lá em cima, você é obrigado a entrar à direita, você vai entrar à direita. Chegou lá na outra esquina, tem um semáforo, você pode entrar à direita ou à esquerda. "Ah, mas o semáforo está fechado, eu vou virar à direita". Então ele vai seguindo uma regra que você determina. Ah, chegou lá em cima, ele tem que tomar uma decisão, direita ou esquerda. Isso o robô não vai fazer. Ele não vai decidir qual é o melhor caminho para ele. Ele vai decidir o caminho que foi definido para ele. Se você quiser, tem empresas hoje já mesclando inteligência artificial, algoritmo de inteligência artificial com RPA.
por exemplo, a Magalu, né, então o que a gente recebe de material, aquelas coisas que a gente vai receber quando a gente compra na Magalu, aquilo é um RPA funcionando, pessoal. E Uhum. também tem a mesclagem de algoritmos de inteligência artificial, que aí cheguei na esquina, o robô fala: "Parei, eu preciso de alguém falar para mim que caminho que eu vou". Ou eu mando isso para um ser humano, falo: "Ô, ser humano, que caminho que eu vou aqui?". Ou eu vou mandar isso para um algoritmo de inteligência artificial que vai falar: "Ó, o melhor caminho é o caminho A", e aí o robô continua o processo dele, entendeu? Uhum. Entendi. Você Legal. Porque falou é o processo. E pode falar, Renato, desculpa. Depois eu falo. não, ele comentou do exemplo da Magazine Luiza. Eu queria ouvir outros exemplos que as pessoas podem, de alguma maneira, assimilar aí o que é um RPA hoje, tá, na web. Uhum. Exemplos de clientes, assim, como eu te falei, né, a gente tem, por exemplo, quando você pega a rede de bancos, né, os bancos praticamente tudo que eles fazem é utilizando RPA, né, então, assim, todos os tipos de atendimento quando você liga lá na URA do Itaú, sabe que você liga? É um É RPA porque aquilo, na verdade. aquilo ali é um RPA, pessoal. Então, É, é. assim, Uhum. eh, aí a gente caiu naquela questão de atendimento de novo, né. Então tudo que você vai fazer de atendimento que você pode automatizar, usar a tecnologia de RPA, ela é primordial. E outro lugar onde você usa muito RPA é onde o Gabriel usou. Então, quando você tem um processo que tem muito volumetria muito grande, você usa esse tipo de tecnologia. Pensa numa rede de varejo grande, beleza? Com um monte de SKUs lá, com um monte de cupom de venda, com um monte de coisa que precisa fazer as integrações disso, né. E às vezes integração disso do e-commerce para vender na loja, lá no e-commerce, tal, tal. Você tem um batalhão de gente lá. Você tem um batalhão de gente fazendo isso. Então hoje o que as empresas fazem? Fala: "Cara, tira esse batalhão de gente, vamos aproveitar esse batalhão de gente para fazer outras coisas dentro da companhia e deixa que o robô cuida disso". Então esses processos onde você tem muito volume, é muito utilizado o RPA, ou o risco é muito grande. Uhum. Então, assim, eu tenho um risco muito grande de, sei lá, eu exporto, eu distribuo produtos para o Brasil inteiro, e eu tenho que pagar as guias de GNRE lá, que são umas guias específicas por estado, que é um parto para fazer em Uhum. qualquer sistema. É um risco grande, porque cada estado tem uma regra, pessoal. E não é todo mundo que sabe todas as regras. Então, se Sim. eu emitir uma guia errada para o Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, meu produto pode ficar parado, em algum posto fiscal, e eu ainda posso tomar uma multa disso. Então, assim, às vezes, pelo valor do produto que você está vendendo, pelo frete que você pagou, se você tomar a multa, é mais fácil deixar o produto lá. Né. Uhum. Então as empresas elas começam a olhar para os processos onde ela tem altos riscos, para os processos onde ela tem alto volume e começam a fazer esse processo de robotização. Legal. É um negócio assim que também depende muito de criatividade, né? Vamos dizer assim, acho que hoje na cabeça das pessoas. Vou, sei lá, talvez dar um exemplo. Você deu desse da cidade. Às vezes você precisa passar, sei lá, em 3 farmácias para comprar um remédio X, né? Então meio que você programou o robô, passa nas 3 farmácias, vê o preço deles, vai depois você volta e compra na mais barata. Tipo, sei lá, você programou um robô para fazer isso. Uhum, E pensando aqui, tipo, talvez uma área de compra de empresa, talvez ela, sei lá, cada funcionário novo, ela tem lá um computador lá que já está homologado na empresa, né, modelo X, para quando entra colaborador e tal, né? E consulta aqui alguns sites de internet e se automatiza, sei lá, tá entrando 15 colaboradores novos aquele mês, já tipo precisa comprar 15 máquinas, mas precisa ver os preços, tudo, né? Então meio que se alivia esse trabalho que hoje fica uma é, pessoa ali entrando cada vez para ver, não, agora o concorrente está mais barato, compra lá na Americanas, agora compra na Magalu, compra não sei aonde, né? é. Eu tenho É. aqui um caso aqui que é bem engraçado, que é muito comum na área de TI, né, por exemplo, para quem é de gestor de tecnologia, o RH vai lá e demite o cara. Lembra de avisar a TI que tem que tirar acesso aos sistemas? Não lembra, né, ninguém lembra. Verdade. Aí o que acontece com o cara, da hora que vem o cara da LGPD fazer auditoria? É pau, né. Então, por exemplo, eu tenho às vezes o cliente os caras de tecnologia usam muito o RPA, tá, porque, por exemplo, imagina, eu tenho que atualizar sistemas, que nem você falou aí agora há pouco de atualizar uma API. Tem um Uhum. processo, tem uma regra, pessoal, o robô faz. Então o cara colocou lá, falou: "Ah, Lessa, pelo amor de Deus, coloca aqui um robô para a hora que for demitir alguém, automaticamente já tirar os acessos dele". Então, é um ganho grande de tempo? Às vezes não, porque ele já não fazia, porque ninguém avisava ele. Mas olha o risco que ele diminuiu.
né, o risco dele tomar um processo ali ou tomar alguma penalidade por causa de LGPD, né. Então assim, vai muito da criatividade de cliente para cliente. Eu aqui, por exemplo, eu tenho 2 robôs, um robô ali que faz o nosso processo aqui de meu particular, robô meu, esses são os meus filhos, né. Seu Eh, assistente. meus 2 assistentes, um que a hora que eu termino uma reunião com um cliente, ele já manda todo automático as documentações, a apresentação, tudo automático para o cliente. Porque Olha ele aí. vai lá no Google, o calendário, pega os e-mails, está todo mundo lá na última reunião e manda. Ele manda para minha caixa de saída, eu só leio ali, às vezes eu combinei alguma coisa com o cliente, eu escrevo e dou enviar. E eu Uhum. tenho um outro robô que fica investigando, planilhas da Mega Sena na internet e fica dando sugestão pra gente jogar na Mega Sena. Então a gente já ganhou 2 vezes esse ano na quadra, né, então Olha Pô, tá aí. funcionando esse robô aí, já você tá tá funcionando, né, então assim, a gente já ganhou 2 vezes na Mega na quadra da Mega Sena. Então assim, né, deu 1.000 e poucos reais, as 2 virou churrasco. Mas, vai que numa dessa o robô acerta, né, mano, aí a gente ganha um dinheiro maior, né. Olha aí. Que É. legal. Cara, dá pra usar robô em tudo, pessoal. Imagina tudo que vocês fazem do dia a E dia, você pode colocar tem aquela atividade repetitiva, burocrática, financeiro, atualização de bancos, não sei o que, até nosso mesmo, pessoal. Então assim: "Ah, puta, eu tenho que atualizar banco, eu tenho um aplicativo e tal". Cara, hoje você consegue usar robô pra fazer um monte de coisa pra deixar seu dia mais livre, né. e como que é precificado hoje, né? Você que acaba implantando projetos desse, como é que é precificado? É pelo percentual, às vezes, que é desse tangível que é tirado do cliente? É hora mesmo, hora homem para implantar um robô? Como que é precificado hoje, até para as empresas entenderem, né? Quando que é viável implantar? Na verdade são assim, ó, tem um ponto importante nisso, tem um trabalho que a gente faz, que ele é um trabalho que antecede a implementação do robô, tá, que é o trabalho de medição e eleição dos processos a serem robotizados dentro das empresas. Então, é como Tá. se eu fizesse um assessment lá dentro das empresas, eu vou lá nas áreas financeira, fiscal, contábil, materiais, RH, o cliente escolhe, e eu faço um trabalho para levantar dentro daquelas áreas quais são os processos que são elegíveis a serem robotizados. Como a gente já tem muita experiência com isso, o que acontece no primeiro momento? Eu chego no financeiro, o cara fala assim: "Ah, eu tenho esses 3 processos aqui, Lessa". "Ah, tá bom, esses 3. E esse processo, como você faz?". Ele fala: também é difícil, deixa eu olhar", e aí a gente vai marcando outras reuniões para falar. Então, o que que a gente chega no final desse trabalho? A gente chega no final desse trabalho com uma cesta de processos elegíveis a serem robotizados. E eu consigo mostrar nessa cesta quanto que o cliente vai economizar efetivamente em dinheiro, utilizando a tecnologia de RPA. Isso até antes dele escolher a tecnologia que ele vai usar, antes de qualquer coisa, ele já sabe se ele fala: "Cara, se eu automatizar a minha empresa, eu vou conseguir economizar aqui 50, 60 mil reais por mês". Depois disso, entra na parte de aquisição das plataformas, né, então você tem várias plataformas no mercado hoje, Automation Anywhere é uma, o iPath é outra, Blue Prism é outra, WDG da IBM é outra, eh, Power Automate da Microsoft é outra, cada cliente vai escolher a tecnologia que é mais aderente ao negócio dele, né, e aí ele entra no processo de robotização, né, que a gente chama de jornada de robotização. Gabriel, não tem um projeto de RPA, não existe um projeto de RPA. O que existe é o seguinte: o cara começa a fazer RPA hoje na empresa dele. Quando ele vai acabar, sabe-se lá Deus quando. Eu tenho um Sim. cliente aqui há 4 anos robotizando. Por quê? Ele tem uma squad, que é uma equipe, né, formada por desenvolvedores, analista de requisitos, Uhum. arquitetos e gerentes de projeto, que ficam disponíveis para a empresa, e você pega todos esses processos que você levantou na cesta lá de roadmap e vai jogando para essa fábrica. E esses caras vão desenvolvendo essa tecnologia e vão devolvendo para o cara, tá. Então, quando que o cara começa, a gente sabe exatamente quando começa. Quando ele termina, a gente não sabe. Mas pro CFO é muito importante a medição, né, Uhum. por quê? Quando eu meço, eu posso cobrar as áreas para fazer a redução de FTE, né. Então, assim, não que eu vou demitir ninguém, mas eu, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que faz freezing. "Ah, eu preciso contratar um analista contábil", robotiza. "Ah, mas não dá". Então você acha algum funcionário seu que está fazendo alguma coisa que dá para robotizar e robotiza, né. Então o cara entrou em freezing até o final do ano que vem. Ele não vai contratar ninguém, quer dizer, só o presidente pode aprovar, e nunca aprovou até agora.
Só pode contratar gente no final do ano que vem. Então o cara acelera o processo dele de automatização, entendeu? Uhum. Então, tem empresa que corta hora extra. Então, tem vários modelos ali de implementação de tecnologia de RPA. Normalmente faz o roadmap, identifica os processos, sabe quanto vai economizar, compra o licenciamento e depois você escolhe a sua jornada, ou baseado em fábrica, ou até, eu quero fazer alguns processos com vocês e outros processos eu vou querer aprender para fazer. Também funciona assim também. Uhum. Mas tem algum ticket mínimo, assim, ó, que você usa no processo comercial para fazer essa identificação de roadmap, assim, tipo, o cliente está a fim de gastar, sei lá, 10 mil reais. 10 mil reais nem conversa, porque não dá, não cobra as horas para não sei o quê. Começa a partir de 50 mil reais. Tem algum valor, assim, tangível para se começar? Ou é Hoje, o difícil? processo de roadmap, ele custa, acho que 20, não sei se é 22, acho que é 22 mil hoje o processo de roadmap e até 5 áreas, né. Tá. Eh, e assim, ó, hã, depois eu vou ver a tabela direito, mas é mais ou menos isso mesmo. O que acontece? É, só para ter uma Nenhum ideia de roadmap grandeza mesmo, né? não, mas não é caro, tá. O que Uhum. acontece? Nenhum roadmap que eu fiz até hoje em empresas em 5 áreas, não dá menos de 30, 40 mil, tá, pessoal, por mês de economia. Não tem como. Uhum. Todo mundo tem problema de gente, de excesso de gente na estrutura, por tudo que eu contei até agora. Então, toda Sim. vez que eu faço um roadmap, e o roadmap não tem prazo também, não é que eu começo hoje e acabo ele amanhã, não. Eu vou fazendo enquanto a área de negócio for me demandando, eu vou fazendo. Quanto mais rico o roadmap, melhor para o cliente, porque Sim. maior noção dele de projeto de quanto ele vai economizar. Se eu estou Sim, sim. falando que a média de economia, vamos falar que a média aí é 40 mil por mês que ele vai economizar usando a tecnologia de RPA. Nós estamos falando de 480 mil no ano, pessoal. Né. Então, Sim. vamos falar que ele gaste os mesmos Bastante coisa. 480 mil com investimento. Vamos imaginar que ele gaste exatamente a mesma coisa. Então, o primeiro ano ele empatou o que ele Mas no gastou segundo no segundo já é economia. isso eu estou Economiza. falando de FTE só, não estou falando de riscos intangíveis, tá. De Uhum. risco de erro, tal, tal. Esse eu nem estou considerando. Eu só estou falando de FTE, o cara tem um ganho muito grande, tá. E acaba sendo, né, às vezes você tem uma pessoa ali que ela vem para fazer um trabalho realmente robótico, né, e aí, beleza, aquela pessoa ela não vai estar trabalhando fazendo aquilo, mas, você tira um intangível de risco trabalhista, uma série de coisas ali que estão envolvidas também, né. Cara, assim, ó, eu vou dar mais um exemplo aí para o Renato. Empresa de facility, Renato, eles têm uma questão muito forte em RH, porque eles contratam 10 mil, demite 5 mil, contrata 8 mil, porque normalmente eles trabalham meio muito por projeto. É a mesma característica da construção civil, tá? E aí, você contratou o cara lá, você foi lá, contratou 300 caras, né? Beleza. Pô, você tem todo um processo para fazer esses 300 caras funcionar. É plano de saúde, é portal de plano de saúde, é um monte de coisa. Até aí, tudo bem. Aí eu fui fazer um trabalho de roadmap num cliente e fui entrevistar uma menina, né. E a menina, meu, ela não né, falei: "O que que você faz?", né, ela falou: "Eu cuido de benefícios". "Ah, benefício, legal, tal". "Ah, então vamos olhar aqui quais são os processos que você faz". Ela falou: "Não, eu coloco o cara no plano de saúde, tiro o cara do plano de saúde, coloco o cara no seguro de vida e tiro o cara do seguro de vida". "Ah, tá bom, que mais?". "Não, eu só faço isso". Não, beleza, até aí ok. Começamos o Aham. projeto lá no cliente, a menina saiu de férias. Aí vai o cliente, eu falei: "O cliente, ah, não, depois que ela voltar a gente vê". Ela voltou, pediu demissão, porque não aguentava mais fazer aquilo, né. E Bastante, outra né? também, e às vezes e outra também, mal explicado o projeto de RPA dentro da companhia pode gerar algum desconforto nas pessoas, né. Com certeza. Ela achou que ia Insegurança de ser perder emprego. demitida, né, coisa que não ia acontecer. Eh, e ela foi e pediu a conta. Bom, aí tá bom, mas vamos lá robotizar esse processo. O que que a gente descobriu? Que tinha mais de 400 cara lá no plano de saúde ainda da empresa que já tinha sido demitido. Porque Pô, ninguém viu. Então, assim, olha aí. tudo bem, é uma empresa de 25, 27 mil funcionários. É grande, tem, né, 400 não Sim. era tão pe
Ainda falando pro cliente, você quer que a gente roda para trás? Ele falou, Deus me livre. Nem quero saber. Eu não quero nem saber, mano. Roda daqui para frente, né? Porque senão o cara fala, meu, você tá louco, mano. Se eu descobrir, eu infarto. É melhor eu não descobrir. Melhor seguir daqui para frente, porque... Então, esses são exemplos de ganhos intangíveis, que eu não vou medir. Então, não tá nessa conta dos 40 mil de economia mensal. Esse Sim. não tá. Entendeu? Então, o ganho do cliente, ele sempre vem por dois lados. Não tem nenhum projeto de RPA que a gente fez aqui que não trouxe retorno para o cliente. O que muda é o tempo, pessoal. Tem cliente que tem o resultado em 1 ano, tem cliente que tem resultado em 2 anos, tem cliente que tem resultado em 6 meses. Né? Então, assim, vai depender muito de quais processos a gente vai encontrar dentro de cada uma das companhias. Tem Bem aquela legal. visão horrível que as pessoas disseminam na internet, né? De que os robôs vão dominar, né? Vão tirar o trabalho de N pessoas. Na verdade, não. Na verdade, ele vem para ajudar. Ele vem para tirar aquela parte chata, né? Aquele negócio maçante que faz todos os dias, né? E te deixar em algo que de fato precisa de você. Que, eu que acho é para que a empresa te paga, cara, pra você pra analisar a Exato. coisa. No Não para você ficar final, fazendo trabalho repetitivo, né? no final, a pior coisa é você saber que você tá, sei lá, você trabalhou 2 anos, gastou 2 anos da sua vida, tipo, vivendo que nem um robô, né? Várias horas do seu dia, porque você... É, É um negócio complicado, ainda mais assim no Brasil, né? Porque, tipo, você vai, sei lá, para Estados Unidos, Europa, não sei o quê, você vê, né? Tipo, posto de gasolina. Não precisa ter alguém lá para só botar a mangueira lá no seu carro e você pagar ali, né? Então, tipo... Só que aqui no Brasil essa cultura é muito complexa, né? Até por conta da diferença social de todo mundo, não sei o quê, taxa de mercado. mas chega, Gabriel, a conta chega, tá? O Elon Musk comprou hoje o Twitter, né? Sim, E há algum tempo o Elon Musk está fazendo, o dinheiro dele vem lá da Tesla, né? sim, E um dos fortes da Tesla ali também é a questão dos caminhões autônomos, né? sim. Você sabe, o Elon Musk não é louco. Por que tem caminhão autônomo? Principalmente na Europa. Pessoal, não tem motorista lá. O filho do motorista não quer ser motorista. Exato. Né? Assim, a gente fez eventos aqui, fez MBAs e tal. Você pega o pessoal das seguradoras, a maior dificuldade deles, sabe qual que é hoje? Funilaria. O filho do funileiro não quer ser funileiro. Então, assim, ó, nós não vamos ter gente. E ele, como o homem mais rico do mundo, ele já viu isso há bastante tempo. Não vai ter gente para fazer tudo. Temos lá 12 milhões de desempregados. Pessoal, são pessoas que realmente a gente não cuidou lá atrás da educação básica, não cuidou Sim, sim, sim. São da outros problemas. profissionalização dessas pessoas, e aí por isso elas hoje têm um nível muito baixo para ser contratadas nas empresas hoje. Mas olha que contraponto, né? Do outro lado, falta gente pra caramba nas empresas. Olha que contraponto, né? O Renato é novinho, não vai lembrar, mas, Renato, isso aqui quando tinha quando começou as montadoras de carro a usar robô, foi um inferno esse país, mano. Né? Viraram Eu tô briga, com quase o 40 anos, sindicato, hein? Não sou tão novo assim. o pessoal do sindicato, tal, brigaram porque ia tirar o emprego. Tá aí hoje, tudo automatizado. Então, assim, ó, e quando a gente tá falando de RPA, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer, pessoal. Então, assim, o que as empresas e as pessoas têm que fazer é se preparar para essa tecnologia, porque ela vai. Quem não se preparar vai ficar. Imagina uma montadora hoje que monte um carro manual, de grande escala, né? Se você pegar ali a Ferrari, ainda é tudo manual mesmo. Mas se você pegar uma Ford, uma GM, uma Volkswagen, uma Hyundai, não fica em pé, pessoal. Não Não lucra. para na conta, não lucra. E as empresas com tecnologia de RPA para dentro do sistema é a mesma coisa. Todo mundo vai usar essa tecnologia um dia. Exato. Não, Quem super demora mais, bacana. Eu acho que sofre mais. é uma grande barreira, assim, que ainda vai ser vencida na cabeça de muitas pessoas, principalmente no Brasil, né? Eu acho que lá fora você vai, o pessoal já tá mais maduro para esse tipo de situação, né? Vamos dizer assim. Mas quando você começa a se fazer uma reflexão interior, né? Quantas coisas você faz no modo robótico, né? Tipo, dirigir um carro, você dirige no modo robótico, né? Você nem sabe, você não sabe se deu certo, se fez isso o quê, tipo, você sabe que você chega no lugar, mas é um modo robótico que você faz, né? Que
que um carro dirigindo sozinho, né, vai ser mais seguro ali na frente, tudo, e que você poderia ir curtindo seus filhos no banco de trás, né, conversando com eles, sua esposa, poderia estar fazendo uma videochamada ali, aproveitando seu tempo, você poderia estar fazendo outras coisas do que você tá simplesmente indo, né, acho que tem... Dirigindo, né. E É, hoje, que nem hoje, sexta-feira, você vai falar: "Vou daqui, vou, sei lá, vou pra praia", né, meu. É sexta-feira, né, abre uma cervejinha e vai embora, né, mano. O carro vai dirigindo e você, de né. fato, cara, de fato. É, Vem para mas melhorar, vem para assim, melhorar. a vida vai melhorar para todo mundo, né, vai então melhorar. Exato. e a mesma coisa com os processos dentro da empresa, pessoal. Não que você vai abrir uma cerveja dentro da empresa, tá, mas, sobra mais tempo para você fazer mais coisas, ser mais útil. A empresa se torna Sim, mais eficiente, mais segura. Então, Exato. assim, é o que eu sempre falo quando eu faço evento, faço palestra, eu falo para os clientes, falo: "Cara, vai usar. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui 5 anos, vai depender do seu apetite em adoção de tecnologia, mas uma hora o calo aperta para todo mundo, né". Exato. Ó, eu sei que o Brasil está em uma fase de amadurecimento, assim como muitas outras coisas. O que nos Estados Unidos ou fora do país, né, fora do Brasil, tem que o Brasil ainda não tem? O que tem pela frente aí? O que o Brasil vai receber pela frente aí nos próximos É, anos? é o que eu falei, assim, quando a gente fala de produtividade, ô Renato, lá fora, em média, um trabalhador americano, ele é 5 vezes mais produtivo que o brasileiro, tá. Olha E aí. assim, eles são mais inteligentes que a gente? Não. Eles são Não. mais bonitos que a gente? Não. Aliás, são Ah, bem mais feios. Eles são, mais rápidos que a gente? Não. Tudo tá em volta de tecnologia, tá. Então assim, ó, quais são os grandes pontos de tecnologia para os próximos anos, né. A gente tem, aqui para o Brasil principalmente, alguns desafios. A questão da robotização de processo, a questão da integração de sistemas, né, então, integração de dados, né, então quando eu tenho muitos dados espalhados, conectar esses dados. Existe uma guerra velada entre Estados Unidos e China sobre quem vai dominar a tecnologia de inteligência artificial, né. A gente tem muita capacidade de desenvolvimento também aqui no Brasil de inteligência artificial, então esse também é um destrave que a gente, pode trabalhar. Então, tudo que a gente está falando de automatizar, usar inteligência artificial, utilizar dados, tudo isso pode ajudar muito a gente nos próximos anos. Vai depender muito das condições do país. Como eu falei, né? Esses dias eu estava vendo o Ricardo Amorim falar sobre a eleição de domingo agora, né? Ah, Lula, Bolsonaro. Cara, vocês ouviram o mercado financeiro falar alguma coisa sobre isso? Não. O mercado financeiro ele falou assim, ele já sabe se um ganhar vai ser de um jeito, o outro vai ser do outro, mas para ele não vai interferir, porque o uhum, Brasil tem um crescimento previsto de 3 a 5% e vai uhum. ser assim. Então, esse caminho nosso daqui para frente, se ele for facilitado, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento e tem muito incentivo governamental, não só desse governo, mas de governos passados, inclusive de quando o PT estava lá, que incentiva o desenvolvimento de tecnologia no país. Se a gente aprender a usar isso e aprender a trazer essas tecnologias e colocar ela na medida certa aqui dentro do Brasil, a gente tem um caminho bem amplo pela frente aí. Se você pegar as tendências ali do Gartner aí, as próximas tendências do Gartner, muita coisa está girando também, por exemplo, em volta do próprio ESG, né. sim, Então assim, essa semana passada, a Oakleberry pegou 50 milhões baseado em ESG, pessoal. Eles foram lá, fizeram um CRA lá, que é um crédito lá, pra incentivar o desenvolvimento de ribeirinhos lá no Pará, para poder fazer extração de açaí. Então, assim, como o Brasil é um país altamente burocrático, existem muitos papéis, muita documentação que você tem que ter, não sei o que tal, tal. Enquanto mais a gente conseguir usar dados e inteligência artificial para fazer esses negócios funcionarem, melhor vai ser para a gente. bacana. Então esse Excelente. é os caminhos aí da vida, né. Que é um caminho que a Maslow segue, tá. A gente segue esse caminho de ESG, a gente segue esse caminho de dados, a gente segue esse caminho de automação, porque a gente acredita que algumas coisas, quando a gente facilita, vai facilitar para todo mundo. Pra você ter uma ideia, os bancos estatais já começaram a fazer projeto seguinte: se sua empresa tem ESG dentro de um rating lá, o seu dinheiro é mais barato do que o do Gabriel.
porque não tem. Olha aí. Então, assim, isso vai mudar bastante coisa no nosso dia a dia, tá? Uhum. Olha, Bacana. excelente. E indo aqui para o final, Marco, quer deixar um recado aí para o pessoal sobre RPA, sobre boas práticas ou esse tipo de coisa aí, só para a gente encerrar aí? Sim, usem. Porque se Muito você não usar, bem. o seu concorrente vai usar, né. Legal. RPA, assim, ó, pessoal, a gente já está há bastante tempo nesse mercado, então, assim, a hora que a gente implementa, tem alguns segredos, né. Então, algumas coisas a gente aprende no meio do caminho, né. Então, vou dar um exemplo para vocês, quando eu vou fazer um processo que ele é um processo crítico de RPA, fazer faturamento, né. Então, eu estou fazendo faturamento, e aí por algum motivo, a nota fiscal que eu vou mandar para o Gabriel está com um problema no CNPJ dele, e aí ele pula o Gabriel e vai fazer para o Renato, e continua. Daqui 5 dias o Gabriel sai gritando com a empresa, fala: "Cara, cadê minha mercadoria? Não chegou". Aí vão ver que, não fez, né. Por que não fez? Porque o CNPJ dele estava com problema no dia. Mas quem ficou sabendo? Só o robô. Então, assim, alertas dentro do robô, por exemplo, quando a gente vai desenvolver, se eu não conseguir emitir a nota do Gabriel, eu já vou mandar um e-mail para o cara falar: "Ó, o Gabriel deu problema aqui, cara. O CNPJ dele tá com pau lá, manda ele ver o que que é". Então, assim, existem algumas regras e algumas, melhores práticas que a gente conhece muito bem. Então, vai fazer um projeto de RPA, cara, conversa com a gente ajuda vocês, porque muitas vezes a área de TI quer fazer isso sozinha e acaba se queimando dentro do processo, e acaba queimando a tecnologia, porque ele não consegue fazer, ele não sabe fazer. Uhum. De fato. Ó, Tem os prós e contras, né? Porque assim, na hora que você automatiza um processo, se esse processo está correto, beleza, você só vai ter o ganho dele. Mas se ele tem um erro ali e aí deixa o robô rodar por muito tempo, ele escala o erro da mesma maneira, né? Exatamente, da mesma forma. Então, exatamente. Exatamente. Então esse é um ponto super importante que a gente fala para os clientes nossos, né, fala: "Cara, ó, vamos olhar, vai entrar o processo no ar, a gente acompanha o robô por algum período, né". Porque existe um outro problema também, Gabriel, que é o seguinte, quando eu vou falar com você sobre a tecnologia, como eu vou robotizar um processo seu? Você vai me contar um monte de história de como é o seu caminho feliz do processo. Esse aqui é o caminho feliz. Beleza, né. Só que se um diretor pede um produto, não tem solicitação de compra, vai direto para pedido. Essas são as famosas variantes do processo. Então, existem muitas variantes de processo. Para vocês terem uma ideia, existem sistemas hoje, como por exemplo Process Mining, que verifica a quantidade de variantes que tem em cada processo. E quando você entra com o robô no ar, se você não acompanhar ele 2 meses, essas variantes vão acontecer. Então, assim, a gente tem que acompanhar o robô junto com a área de negócio, porque o robô vai parar, porque aconteceu uma variante que ele não estava prevendo. E aí a gente vai falar assim: "Putz, como que funciona essa Justamente. variante, área de negócio?". Funciona assim. Aí a gente lá ensina o robô. A próxima vez que ela acontecer, ele não vai mais precisar, ensinar ela, ele aprendeu. Então o robô, ele está sempre em aprendizado também, entendeu. Então essas são Olha algumas aí. manhas que a gente vai aprendendo com a implementação de RPA. legal. Então, RPA, o pessoal já sabe, é Maslow. É isso aí. Bom, pessoal, Ma conversei com o Marco Leza. Marco, muito obrigado pelo seu tempo. Mas obrigado aí, Marco. Acho que foi super Valeu, Renan. esclarecedor. Abriu aí a cabeça de um monte de gente aí, né? Sobre olhar para RPA com uma importância maior aí nos próximos anos. Né? É isso aí. Exato, exatamente. Obrigado, senhores. Até a Valeu. próxima. Obrigado. Um Obrigado. Até abraço. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.